Olá pessoal, sou o professor César, vou estar com vocês com essa maravilhosa disciplina, a disciplina de filosofia. E aí a temática de hoje que a gente vai estar trabalhando é a reflexão e atitude filosófica, certo? É um conteúdo de primeira série, estamos na 12ª aula, né? E aí vamos estar usando um textozinho para a gente poder se organizar didaticamente, refletir sobre o contexto dessa grande e maravilhosa temática, tá bom? Então vamos estar colocando aí o slide em tela para você estar acompanhando, tá? E aí, no caso, nós temos uma introdução que vai estar voltada para essa temática. Ele vai dizer assim: atitude filosófica é um conceito que significa, acima de tudo, romper com o senso comum e olhar com o espanto o que há de mais trivial em nosso cotidiano. A problematização da realidade é um ponto central e o modo, ou seja, o motor da filosofia. Então, pessoal, vocês já imaginaram que a filosofia pode ser um espanto? Você está diante de um cenário, de um mundo, né, que se apresenta para você e você, de repente, tem um estalo, você tem um espanto, né? A filosofia, o conhecimento filosófico, na verdade, é isso, é um espanto da realidade. Você se depara com a realidade que se apresenta para você e você vai questionar essa realidade, você vai perguntar, certo? Então, lembrando que a filosofia, ela nasceu na Grécia Antiga por volta do final do século VII a.C., como questionamento ao conhecimento tradicional baseado nos mitos e na crença. Lembrando que esses mitos, eles são revelados por historiador como Heródoto, né? E Homero, quando vai trazer a Ilíada, né, e a Odisseia, aquela contextualização dos deuses gregos, Poseidon, Zeus, Hera, né, que a gente muitas vezes vê isso até nos filmes da Marvel. A Mulher Maravilha, por exemplo, é a grande Diana de Temícera, né? Então esse contexto era um cenário do mundo grego da época, quando nasceu esse grandioso espanto, né? Essa descoberta de uma outra realidade, de uma outra verdade, tá bom? Então, o que você entende como senso comum? É aquele conhecimento que a gente adquire sem nenhuma base filosófica, sem nenhuma base científica, certo? Sem nenhuma base religiosa, a gente conhece apenas porque os nossos pais, os nossos avós, a cultura com que nos envolve, transmite esse conhecimento. Então, ele vai dizer, o senso comum grego assumiu a consciência mítica. Ou seja, aquele achismo que muita gente diz, ó, fulano de tal, ele acha alguma coisa, né? Eu acho que eu conheço, eu acho que eu vou, eu acho que eu faço. Esse achismo grego, ele era envolto com esse misticismo, né, da cultura grega, desse envolvimento com os deuses e semideuses. Então, o senso comum grego assumia uma consciência mítica e tomava como evidência as explicações baseadas nas narrativas e dos mitos. Lembrando que nossa base sempre é aquela base de Hesíodo e Homero, que são esses grandes, né, pensadores que colocaram toda essa narrativa no conhecimento da humanidade. Tá bom, gente? Então vamos prosseguir. O espanto. O que é o espanto, certo? A filosofia nasce do espanto. A atitude do filósofo é de encarar como inédito tudo, né? Tudo e todas as coisas. Então, eu estou no mundo, eu tenho um certo conhecimento de algo que eu não conhecia, para mim aquilo é inédito, nunca tinha visto, é um espanto, algo curioso que eu não tinha conhecimento. E aí esse conhecimento muitas vezes é dado até mesmo na escola. São temas, são coisas que vêm assim na nossa mente, que vêm desenvolver aquilo que muitas vezes estava já inato na nossa essência, que só faltava aquele nexo para ter aquela ligação, faltava só um pedacinho para a gente poder completar essa informação, certo? Então, ela se posiciona como o distanciamento e perde o costume, perde o hábito, percebe-se como ignorante, sendo necessário investigar para conhecer, tá bom? Então, quando você desenvolve esse espanto, esse conhecimento de algo, você se torna ignorante, você
né, cai em si e diz, poxa, como eu era ignorante, não conhecia determinadas coisas e agora tenho certo domínio, tá bom? E aí nós temos um pequeno fragmento de Aristóteles, que foi um grande pensador aí, discípulo de Platão, ele vai dizer, de fato, os homens começaram a filosofar. Agora, como na origem, por causa da admiração, na medida em que, inicialmente, eles ficam perplexos diante das dificuldades mais simples. Então, esse grande homem aí, Aristóteles, ele foi um grande bibliotecário, ele conseguiu juntar todos os livros da sua época graças ao seu grande patrão, né, que era Alexandre, o grande conquistador, né, da Pérsia. Então ele vai juntar todo o conhecimento da sua época, ele foi um grande bibliotecário, e a Alexandria, por exemplo, teve a maior biblioteca do mundo graças a Aristóteles, e aí ele foi um dos grandes sistematizadores do conhecimento científico e filosófico, tá? Então o espanto, essa admiração, essa perplexidade referida para Aristóteles é o que tira o indivíduo da inércia e o lança, né, à busca do conhecimento. No mito da caverna, a metáfora proposta por Platão, o filósofo também afirma a importância do olhar crítico sobre a realidade e a necessidade na busca por novos saberes. Tá bom, gente? Então vamos prosseguir o questionamento. Então, a atitude filosófica possui como ponto de partida a negação do comum, daquilo que é o senso comum, daquele conhecimento vulgar, daquele conhecimento que é o achismo, né? Você já viu alguém falando para você, eu acho que eu estou com dor de barriga, eu acho que estou com dor de cabeça, eu acho que eu vou pintar tal tela com tal cor. Então sempre você vê esse conhecimento, né, voltado para o achismo. É o achismo, a pessoa acha, mas não tem certeza, né? Então, dizer não aos hábitos, aos costumes, para só depois, né, passar pelo crivo da razão, afirmar ou concordar com algo. Negar a certeza do senso comum é o primeiro momento do método proposto pela filosofia. Negar é questionar, prever uma outra possibilidade. Sócrates, filósofo grego, conhecido como o pai da filosofia, tinha no seu questionamento a base para a busca do conhecimento verdadeiro. Segundo seus discípulos, dentre eles Platão, o filósofo, não faz afirmações, pois acredita que não se pode ensinar nada a ninguém. A própria pessoa deve refletir e encontrar por ela mesma as respostas para os diferentes problemas. Então tem uma citação aí, né, do grande filósofo, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Então essa é uma reflexão do grande, né, Sócrates. Então nós temos aí o espírito crítico. O espírito crítico é o fundamento da atitude filosófica, certo? Então a filosofia traz, né, na sua grande essência, a cultura da crítica. Ou seja, tudo que é nos informado, seja pelo senso comum, seja pelo viés da religião, seja pelo viés da cultura, seja pelo viés da própria filosofia, tem que passar pelo crivo da crítica. Então o espírito crítico é o grande fundamento da atitude filosófica, a certeza do constante que acompanha aquilo que trilha o caminho do conhecimento, sendo então chamado filósofo. Por fim, filósofo é todo aquele que desperta em si a necessidade da mudança, não aceita como as coisas estão e ele tenta mudar, né? Então a inquietude, o amor ao conhecimento leva o indivíduo a filosofar, a questionar a sua certeza, a propor um conhecimento mais apurado, mais elaborado, mais racional sobre a realidade. Tá bom, gente? Filé? Então vamos aqui para o nosso exercitando. Exercitando tem aí uma questão da universidade, eu acho que é do Espírito Santo, eu não sei te dizer, mas está aí. Vamos lá. O ser humano, desde sua origem, sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, recusa, aprova coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor por meio dos quais procura orientar o seu comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um momento em que sua evolução histórica social, em que o ser humano começa a conferir um caráter filosófico às suas indagações e perplexidade, questionando
racionalmente suas crenças, valores e escolha. Nesse sentido, pode-se afirmar que a filosofia ela surge quando o ser humano começa a exigir prova e justificações racionais que validam ou invalidam suas crenças, seus valores, suas práticas em detrimento da verdade revelada pela codificação mística. Então, a questão certa é a questão D, tá, pessoal? E aí, nós vamos já encerrar essa reflexão. Lembrando que reflexão vai trazer um racional, um pensamento diferenciado. Lembrando que de todos os animais que são constituídos por essa natureza, o ser humano, por excelência, é o único ser pensante. É o único que questiona o mundo, pergunta por que o sol é quente, por que a água é líquida, por que ela escorre pelos dedos, por que as pedras são rígidas, por que os ventos estão em movimento, por que a terra está em movimento. Então, esse questionar da vida, da própria natureza, dos fenômenos naturais, daquilo que se apresenta, é justamente isso que faz a diferença dos outros animais, é que o homem questiona o mundo, o homem não aceita as coisas, e ao questionar o mundo ele vai construindo cultura, ele vai construindo conhecimento e vai se associando a outros conhecimentos, levando isso a posteriores. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Você pode estar acessando a plataforma Eduque e tenha todo o conteúdo que já está disponível lá, e também lá na web aulas.ead.ce, tudo aquilo que já foi produzido e gravado, você pode estar estruturando para você se preparar para o Enem. Um grande abraço e o tchau, o professor César fica aqui.